Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, sou reprogramadora mental e tenho um perfil no Instagram, Mães Ansiosas. Hoje resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para compartilhar 5 lições maravilhosas, assim, para buscar mesmo autoconhecimento, buscar a felicidade, baseado neste livro aqui, A Coragem de Não Agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga. Esses dois autores são estudiosos da psicologia adleriana, das teorias de Alfred Adler. Alfred Adler é um dos grandes nomes, né, um dos gigantes da psicologia, juntamente com Freud e Carl Jung. As teorias de Adler são amplamente aceitas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e trazem à luz reflexões a uma pergunta que todos nós, seres humanos, nos fazemos, que é como ser feliz. E Adler traz de uma forma simples até, se a gente for observar, né? Mas é difícil muitas vezes de entender e colocar em prática. Eu achei muito interessante a forma com que esses autores abordam essa temática das teorias de Adler, né, em forma de um diálogo entre um filósofo e um jovem que está ali cheio de questionamentos, né? E neste diálogo que se perdura aí por 5 noites, né? São 5 encontros aí com o filósofo, eles debatem algumas questões que todos nós, seres humanos, pelo menos uma vez na vida, a gente já se questionou, né? E aí traz de uma forma leve, simples, bem fácil realmente de entender, esse ponto de vista muito interessante, e que realmente, se a gente começar a prestar mais atenção, né, se autoconhecer e buscar aplicar formas, né, no dia a dia, de colocar em prática mesmo essas dicas, essas lições, vocês vão ver como assim os relacionamentos eles podem ser melhorados. Eu resolvi trazer aqui para vocês, então, 5 lições que eu aprendi aqui com este livro, tá? Na verdade são muito mais, só que eu resolvi agrupar para dar os pontos principais aí deste livro, né? E caso vocês tenham interesse, recomendo a leitura. Como é em formato de diálogo, é muito interessante, muito tranquila essa leitura, tá, pessoal? São questionamentos que a gente mesmo se pega fazendo, né? E aqui ele traz de uma forma bem direta, bem simples, as respostas a estes questionamentos com base na teoria adleriana. Primeiro ponto é com relação à responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, tá? Muitas vezes a gente se apega muito ao passado. Então, como eu tive, por exemplo, um passado muito tumultuado ou uma infância muito sofrida, eu me apego a esses acontecimentos para justificar as minhas ações e minha situação atual. Só que o que Adler traz para a gente é uma visão de assumir a responsabilidade, né? Eu sou responsável pela minha vida hoje, no agora, né? O que está acontecendo hoje, agora, é responsabilidade total minha. Não adianta, nem faz sentido eu culpar a minha infância, eu culpar os meus pais, aos meus traumas, né? Ele até fala, né, que trauma não existe, ficou, né, é um acontecimento ali do passado, né? O foco no presente, né, e a visão de um propósito, de uma meta, né, a busca por esse propósito é o que te vai fazer feliz. Isso está muito relacionado à segunda lição que eu queria trazer aqui para vocês, que é a autenticidade. A busca pelo seu propósito envolve um autoconhecimento. Você saber quais são os seus limitadores,
né? Onde você precisa melhorar e quais são os seus pontos fortes. Opa, eu sou muito boa nisso, sabe? E sem se comparar, ser autêntico, você se reconhecer, entendeu? Como um ser humano que tem falhas, né? Que é imperfeito, mas ter o conhecimento do que você precisa melhorar e do que você é muito bom fazendo. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tende a se comparar muito com o outro. Só que a realidade do outro é diferente da minha, né? Eu preciso olhar para dentro, olhar para a minha história de vida, olhar para as minhas habilidades, né? Olhar para os meus propósitos de vida e trabalhar em cima disso. Quando eu olho muito para a vida do outro, eu começo a me comparar muito com o outro, começa a surgir aquele sentimento de inferioridade. Ai, poxa, nossa, eu e fulano, a gente estudou junto, mas olha como que ele tá, né? Ele tá super bem ali e tal, e eu tô aqui, né? Eu olhando muito a grama do vizinho, pode me fazer sentir inferior. Principalmente porque nas redes sociais, geralmente as pessoas postam somente quando estão bem, somente quando estão fazendo uma viagem, estão passeando, tendem a mostrar somente o lado bom, digamos assim, né? Não mostram muitas dificuldades que a pessoa está passando, de repente enfrentando alguma doença, ou ela está passando por algum luto, ou as dificuldades que ela está ali enfrentando como mãe, né? Tá sem apoio, uma rede de apoio, enfim, né? Geralmente a gente mostra nas redes sociais os momentos que a gente está bem. E aí, se eu ficar me comparando com aquelas várias pessoas ali ao meu redor que estão sempre bem, poxa, né, eu vou me sentir para baixo, porque, né, eu tô numa fase que eu não tô bem, não tô legal, sabe? E ao ver aquele bombardeio de imagens e das pessoas felizes e sempre super bem, poxa, acaba emergindo esse sentimento de inferioridade e que é muito, assim, prejudicial. Baixa autoestima, autoconfiança, né? Não é legal. Então, assim, tenha em mente que você é um ser único e com suas qualidades, com suas dificuldades, com as suas imperfeições, né? Você tá ali no dia a dia, buscando atingir o seu propósito, cumprir com a sua missão de vida. Muitas vezes a gente nem sabe qual que é ainda, né? Mas assim, a gente tem, né, os nossos princípios, nossos valores que a gente segue e estar bem, com a consciência tranquila de que está fazendo o seu melhor. A terceira lição que eu quero trazer aqui também está muito ligada ao que eu já falei, é o desapego à opinião alheia. Então, assim, pode estar bombando a rede social ali de notícias, né, assim, maravilhosas, nossa, meus amigos, minha família, todo mundo super bem, viajando e curtindo a vida, e tá tudo certo. Eu me sentir bem por me expressar, por exemplo, ou fazer uma apresentação, ou conduzir uma reunião dentro do trabalho, tanto na vida real quanto na virtual, estamos sujeitas ao julgamento de outras pessoas. Yuka, mas é muito difícil eu não dar bola para o que os outros falam, sabe? Eu me sinto mal, eu fico abalada mesmo. O que eu faço? Uma forma de treinar isso, pessoal, é através da separação de tarefas. O que é isso? Cada um tem sob a sua responsabilidade determinadas tarefas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, relação de mãe e filho, tá? Eu, como mãe, tenho algumas tarefas, né? Eu tenho que acompanhar o andamento do meu filho na escola, né? Conversar com a professora, como que ele está se comportando. O meu filho, por outro lado, tem as tarefas dele, que é fazer o dever de casa, que é se arrumar para ir para a escola, que é escovar os dentes, né? Então, assim, cada um tem as suas responsabilidades, as suas tarefas. E um ponto importantíssimo aqui, pessoal,
é a separação dessas tarefas. Então, por exemplo, vou dar assim exemplos simples para vocês entenderem, tá? O meu filho escovar os dentes é tarefa dele, tá? Então, se ele não escovar os dentes, quem vai ser prejudicado de repente ter que ir no dentista, fazer um tratamento de canal ou de cárie, vai ser ele. Ele que vai sofrer lá, entendeu? É tarefa dele escovar os dentes dele. Eu sei que é muito difícil a gente separar isso, né? Principalmente com criança pequena, né? Que a gente quer ali, quer ajudar, quer auxiliar, né? Às vezes, a criança está aprendendo, mas assim, a gente saber separar essas tarefas é muito importante. Se eu falo pro meu filho, vai lá escovar os dentes, tá? E ele não vai lá escovar os dentes, né? Aquilo já, né, dispara aquele gatilho de estresse, de raiva, poxa, não tá me obedecendo, né? Isso vai fazer mal para quem? Vai fazer mal para mim. Ele tá lá na dele sem escovar os dentes. O que Adler traz pra gente é tirar esse peso que a gente tem de responsabilidade, né, às vezes sentimento de culpa, né, do filho não estar fazendo aquilo, através dessa separação de tarefas, né, escovar os dentes é uma tarefa do meu filho, né, ao pensar dessa forma, sabendo que é uma tarefa dele, parece que assim eu tiro uma carga pesada assim de mim, sabe? Poxa, isso não é tarefa minha, é dele, sabe? Eu sei que é muito difícil separar isso, mas vão praticando, pessoal, porque assim, com a prática, realmente isso vai te trazendo mais leveza no dia a dia, porque principalmente a gente mãe, sabe, a gente aguenta uma carga muito grande de muitas tarefas, muitas tarefas que não são nossas, sabe, às vezes igual coisa pequena, sabe, arrumar a cama dos filhos, poxa, não é a tarefa minha, é a tarefa deles, sabe? E sempre lembrando dessa questão da separação de tarefas, realmente tem me ajudado a me sentir mais tranquila, né? Opa, isso aí não é responsabilidade minha. É claro que eu, no papel de mãe, eu vou exercer a minha tarefa de orientar, né? Então eu vou orientar. Se a criança não estiver cumprindo, obedecendo, eu vou me questionar, entendeu? Como que eu poderia falar diferente ou convencê-lo, né, a fazer, a mostrar que é importante para ele fazer a tarefa dele. Então veja como eu tiro o peso, eu tiro uma carga, uma culpa, né, assim, não sei dizer, é um peso mesmo, aquela, sabe, aquele estresse, ao ter consciência do que é tarefa minha e do que é tarefa do meu filho, por exemplo. É a mesma coisa no trabalho, o que é tarefa minha, o que é a tarefa do meu colega ou do meu chefe, sabe? Então, para praticar o desapego à opinião alheia, separe as tarefas. Vocês vão ver que vai ficar mais simples. Quarta lição, superação de medos. Traumas, medos, né? A gente fica bloqueado realmente em algumas situações, dependendo da intensidade desse medo, né? Impede a gente de fazer algumas coisas, né? Muita gente tem medo de viajar de avião, né? Olha o quanto que isso está limitando, ainda mais hoje em dia, que ficou mais acessível viajar de avião. Mas eu tenho esse medo mesmo de viajar de avião, ou eu tenho medo de dirigir, sabe? Não, parece que eu vou bater o carro e me dá um nervoso, um frio no estômago. Eu tive aquela experiência ruim e depois daquele acidente de carro, eu nunca mais quero dirigir carro. O que Adler falava é que nós não somos determinados pelas experiências passadas, mas sim pelo sentido que damos a essas experiências, a esses acontecimentos. Todo acontecimento, por pior que possa parecer, tá? Toda experiência traz um aprendizado, traz algo positivo. Muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes a gente tá tão assim com raiva ou triste, né, inconformado com aquela situação. Mas se a gente olhar de uma forma um pouco assim mais racional, a gente vai enxergar assim
pontos positivos, pontos que de alguma forma aquela experiência resultou no meu crescimento pessoal. Um exemplo que os autores trazem nesse livro é daquela pessoa que fica reclusa em casa, que tem medo de sair de casa, tem fobia social. No fundo, essa pessoa reclusa, ela quer atenção. Ela pode não falar isso, ela pode às vezes nem saber disso, mas interiormente, no inconsciente, ela demanda atenção. E se ela sai de casa, se expõe na rua, na escola, né, assim, no dia a dia, ela perde essa atenção que ela tem da família, por exemplo, da pessoa que cuida dela. Então, ela fica reclusa dentro de casa porque ali ela tem a atenção dos familiares ou, não sei, de alguma pessoa querida que, né, ela tá buscando essa atenção. E se ela sai e vive a vida normal, digamos assim, entendeu? No meio da multidão, ela vai ser só mais uma pessoa, não vai ter aquela atenção especial. Então, o que a teoria adleriana fala é que essa pessoa, na verdade, ela tá com foco no propósito, né? Eu quero a atenção. E aí o organismo busca mecanismos, né, físicos, né, inclusive, como por exemplo, dor de barriga, aquele embrulho no estômago, de repente a mão começa a tremer, né, tem efeitos, sintomas físicos para que ela não saia de casa, que impeçam ela sair de casa. Ah, tá, e como fazer essa pessoa sair de casa? Primeira coisa, o que podemos orientar, auxiliar essa pessoa, é ela buscar o autoconhecimento. Buscar o que é o propósito dela, o que ela quer, né? A partir do conhecimento do propósito dela, se ela tomar consciência, poxa, eu estou buscando a atenção da minha mãe, estou buscando a atenção do meu pai, estou buscando a atenção dos meus irmãos, ela tendo a consciência do que ela realmente quer, aí fica mais fácil trabalhar. Ela juntando com a vontade de mudar, aí não tem erro, pessoal. Ela vai conseguir. A questão é tomar consciência do que é o propósito dela. O que ela quer atingir ficando em casa. Eu quero conquistar a atenção dos meus pais, por exemplo. Eles são muito ocupados, trabalham muito e nunca me deram assim muita atenção. Então, assim, ter o conhecimento, o autoconhecimento disso é o primeiro passo. O segundo passo eu quero mudar? Então, eu vou trabalhar para iniciar essa mudança. E a programação neurolinguística, pessoal, tem várias técnicas que ajudam nessa mudança. Pouco a pouco, passo a passo, dia após dia, é possível sim mudar. Quinta e última lição que eu queria trazer aqui é a relacionalidade, tá? Relações interpessoais. É a necessidade de construir relações saudáveis, né? O que Adler falava é que todos os nossos problemas estão ligados a relações interpessoais. Se a gente não tivesse contato com nenhuma pessoa, a gente não teria problema. Mas isso está fora de cogitação, não é mesmo? Hoje a gente precisa se relacionar. E outra, do ser humano a necessidade de se relacionar com outra pessoa. Se relacionar e se sentir pertencente a uma comunidade. O ser humano sempre vai buscar se relacionar com outra pessoa. Né? Igual, por exemplo, você vai viajar para um país que você não conhece ninguém, você não fala a língua deles, né? Você vai buscar relacionamentos com alguém que você se identifique, por exemplo, um outro brasileiro. Por quê? Porque você tem essa necessidade de relacionamentos, né? Eu preciso falar com alguém que entenda a minha língua, que eu consiga desabafar o que eu estou passando, gostaria de trocar uma ideia, né, para me dar umas dicas. Então, é algo que a gente
naturalmente vai sempre buscar. Agora, para encontrar a felicidade, para ser feliz no momento atual, é importante fortalecermos os nossos relacionamentos, né, com muita empatia, se cercar de pessoas com quem a gente tem um relacionamento saudável. Mas atenção, não buscar validação das outras pessoas, né? Viver em comunidade, com um propósito, pertencendo a um grupo, porém sem se deixar interferir pela opinião dos outros, porque qualquer coisa que você faça, vai ter gente que vai te apoiar, vai ter gente que vai te criticar, tá? É natural do ser humano, cada um tem uma visão de mundo diferente, a partir das experiências que cada um teve, e é natural isso, né? Agora, como se blindar, né, da opinião alheia? Eu acho que esse é o ponto-chave aqui desse livro, né? A coragem de não agradar. Como eu posso me blindar e não me sentir mal se o outro me criticar, se o outro falar mal de mim? E como deixar de viver uma vida que eu fico em constante busca pelo reconhecimento? Ser reconhecida pelos meus pais, ser reconhecida pelo meu chefe. Não, a felicidade, ela pode estar presente em qualquer momento, pode estar presente hoje, agora, em qualquer coisa que você faça, sem precisar da validação, do reconhecimento do outro. E como conseguir isso? Como se sentir dessa forma? Simplesmente aceite que algumas coisas você não vai conseguir mudar, está fora do seu controle. Mas o que você pode mudar, desperte essa coragem, né? Dê o primeiro passo, né? Faça igual eu já falei aqui, né? Você tem uma meta grande, às vezes parece estar tão distante, quebre em metas menores, até chegar, tipo, hoje. O que eu posso fazer hoje para melhorar um pouquinho, né? E amanhã, o que eu posso fazer amanhã para melhorar um pouquinho mais, né? E vai trabalhando dia após dia. Aquilo que você vai fazendo dia após dia, vai criando um hábito em busca daquele objetivo, vai te ajudar nessa mudança, de repente, maior aí que você almeja. Espero que tenham gostado dessas 5 lições aqui que eu trouxe de uma forma bem sucinta, resumida mesmo, desse livro, A Coragem de Não Agradar, tá? Esse livro maravilhoso que vale a pena a leitura completa. Deixem aqui os seus comentários, perguntas, temas para os próximos vídeos, tá bom? Vai ser um prazer responder a cada um de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.